Glória a Jesus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Sim, aqui quem vos fala é a irmã Tânia, da plataforma do YouTube, canal da revelação da palavra, canal de Evangelho Genuíno segundo Jesus Cristo. Sim, canal para te levar mais pertinho do seu Criador. Então, se é a favor das Escrituras Sagradas, sim, clique no sininho para receber a notificação, se inscreva no canal, deixe o seu like se é a favor da palavra de Deus e compartilhe este culto, sim, que abro agora em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus, amém? Graças a Deus, Deus seja sempre louvado. Irmãos, a irmã Tânia vai colocar o véu, amém? Glória a Jesus, sim, que o ministério onde a irmã Tânia vai, usa-se o véu e também está em Coríntios, sim, que o uso do véu, a mulher usar o véu é reverência a Deus, é respeito a Deus, amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, sem demora, último culto shorts que a irmã Tânia faz no dia de hoje, louvado seja Deus, dia 14 de agosto de 2025, sim, já bem tarde da noite, a irmã Tânia vai terminar esse culto shorts e já vamos todos descansar em nome de Jesus. Não sei que horário que o irmão, que o Senhor, que a senhora vai ver este culto shorts. Se não conseguir, através dos shorts, ver esta mensagem na totalidade, vá ao canal e conclua a mensagem que a irmã Tânia, através do Espírito Santo da Verdade, vai ministrar aqui ao meu e ao seu coração. Sim, nós estamos numa jornada de ler as Escrituras Sagradas e de trazer a luz da palavra, né? O luz do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós vamos para o livro de Mateus, sim, Novo Testamento, glória a Jesus, capítulo 18, sim, irmãos, no capítulo 18, sim, nós vamos agora, Deus seja louvado, à luz da palavra, amém? Com a força de Deus e a guia do seu Santo Espírito, que tem assim por nome, irmãos, o maior do reino dos céus. Mateus 18, Novo Testamento, lemos. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. Louvado seja Deus. Vamos aqui pegar. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converteres e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, este é o maior no reino dos céus. Na lamanaria. Sim, irmãos. E quaisquer que receberem em meu nome um menino tal como este, a mim me recebeste. Assim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse as profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas é daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos e 2 pés, serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo os 2 olhos, e serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus sempre veem e faz a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhinhas, e uma delas se desragar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem aquela do que pelas 99 que se não desgarrarem. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus?
que em um desses pequeninos se perca o perdão do pecado de um irmão. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai repreende-o ele a sós. E se ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 e 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-a à igreja. E se também não escutar, a igreja considere como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois, perdão, irmãos, se dois de vil concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou e eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Perguntou Pedro. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus pode comprar-se a um certo rei que quis fazer contas com os teus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, e o seu senhor mandou que ele e a tua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, se generosos para comigo, e tudo o que pagares, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo moveu-se de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: Generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encarcerá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que o passara. Então o seu senhor, chamando-o na presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Até aqui, irmãos, louvado seja Deus. Palavra forte hoje, hein? Eu estava trazendo agora, o cultinho anterior. Hoje, irmãos, ainda, dia 14 de agosto de 2025. Sim, nessa quinta-feira, louvado seja Deus, acabei, irmãos, de chegar da casa de oração. Foi lindo o culto, louvado seja Deus. Irmãos, glória a Jesus. Estava fazendo o primeiro shorts, que foi o livro de Gênesis, capítulo 22, forte, irmãos. Estava até agora em prantos, trazendo a palavra de Gênesis 22. Agora, outra palavra forte. Sim, irmãos. Mateus 18, perdão, do Novo Testamento nos traz grandes lições à luz da palavra. Fala da cura, Não. Fala do maior do reino dos céus, que temos que ser como meninos, com a humildade de um menino, e assim veremos a Deus. Louvado seja Deus.
E qualquer que receber em meu nome este menino, tal como este, a mim recebestes. Então nós temos que ter um coração como criança, sim, ser humilde como uma criança, né? Sincera como uma criança, e ainda, se precisar, cuidar de uma criança, cuide, porque ao receber a criança é como se você recebesse Jesus Cristo, segundo a palavra aqui. E também fala, irmãos, ainda nesta passagem, que ai daquele que se escandalizar diante de Deus. O mundo, lógico, vai se escandalizar, mas ai daquele. E ainda o Senhor fala, ai daquele que se escandalizar. Um desses pequeninos, das crianças, né? Era melhor que pendurasse ao pescoço um nó de azenha e submergisse as profundezas do mar, do que escandalizar uma dessas crianças e afastá-las do reino da glória. Ai do mundo por causa do escândalo, porque é mister que venham escândalos do mundo, né? Mas é daquele homem por quem o escândalo vem. Ai daquele homem pelo escândalo vem. Era melhor tirar a parte que te escandaliza e entrar no céu. Diz aqui, né? Deu exemplo. Os olhos, né? Arrancar os olhos, arrancar as pernas, né? E o teu olho escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com só olho, na vida eterna, né? Do que tendo os dois olhos e serem lançados no inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, né? Dessas crianças. Porque eu vos digo que se seus anjos nos céus sempre vêm, faze do meu Pai que está nos céus. Sempre vem anjos, entendeu? Para ajudar a esses irmãos. A gente não conhece o mundo espiritual. Para ajudar a esses que estão clamando a Ele. Quando um ser humano não ajuda, né? Louvado seja Deus. Se algum homem, aqui também fala das 99, né? Tem 100 ovelhas, se as 99 estiverem ali no aprisco e uma fugir, o seu senhor vai atrás daquela que fugiu, né? E assim é Deus. Deus deixa as 99 ovelhas, que já estão lá cuidadinhas, bonitinhas, para ir atrás da ovelha perdida, né? Louvado seja Deus, que desagarrou. E o Senhor fala aqui que Ele tem grande prazer de ir atrás daquela que desagarrou, que se desgarrou-se, né? Então o Senhor não quer que nenhuma das ovelhas se perca e nenhum daqueles pequeninos, né? Ai daquele que escandalizar os pequeninos, né? Os novos convertidos, as crianças, né? Escandalizar de alguma forma, louvado seja Deus, a irmandade, os irmãos, né? Os testemunhados da graça, os que estão vindo lá de fora. Ai daquele que prejudicar, através do seu testemunho, prejudicar algum dessas crianças, desses meninos, né? Dessas ovelhas perdidas, desses que estão vindo para a casa de oração. Ai daqueles. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se seu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre você e o teu irmão. Se ele não escutar, pegue 2 ou 3 testemunhas para confirmar a palavra que foi gerada ali, foi dita. Se ainda o teu irmão não escutar, fale diante de toda a igreja. Mas se ainda o teu irmão não escutar, enxergue este irmão como um gentil, como um estrangeiro, ou seja, como um homem, como uma mulher que não tivesse arraigado as escrituras sagradas, que não tivesse fazendo parte do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Como um gentil e publicano. E em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Nunca se desligue do céu. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei.
o Senhor ele diz para nós nesta noite, sim, nessa noite fria, né, irmãos? Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que faz algo contra mim? 7 vezes? E Jesus lhe disse: não, é 70 vezes 7 ao dia. Dá para perdoar bastante, né, irmãos? Louvado seja Deus. A parábola do credor incompassível. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se ao certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando que lhe devia 10.000 talentos. O seu servo devia 10.000 talentos para o seu senhor. E como o servo não tinha o dinheiro para pagar o seu senhor pegou os seus filhos, a sua esposa, tudo que eles tinham para vender, para pagar a dívida. Mas ali aquele servo, humilde, chegou diante dele e disse assim: Senhor, tem compaixão de mim. Seja piedoso comigo, e assim tudo te pagarei. E aquele senhor teve compaixão daquele servo que devia para ele 10.000 talentos, diz aqui, né? Glória a Jesus. Era muita grana, né? Não sei quanto valia o talento, mas é 10.000 talentos. Sim. E aquele homem de íntima compaixão perdoou a dívida do seu servo, não vendeu os seus filhos nem a sua mulher para com que fosse pago a dívida. E outro servo devia 100 dinheiros para o seu senhor. E ele não tinha como pagar. E ele chegou diante do seu senhor e disse: Senhor, seja piedoso comigo, e assim tudo te pagarei. Mas aquele senhor não quis saber. Colocou ele, numa prisão, e enquanto ele não pagasse a dívida, ele não sairia daquela prisão. Mas Deus, ele é santo e justo, irmãos. Então, conversaram entre os senhores, né? Foi-lhe contado tudo aos senhores. E aqueles senhores se conversaram entre si. O senhor que perdoou a dívida e o outro que não perdoou. O que perdoou a dívida era uma dívida muito maior do que o outro senhor que tinha uma dívida muito pequena. Louvado seja Deus. E aquele que perdoou a dívida do teu servo disse: Então o seu senhor, chamando na sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devias tu ser igual? Ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Irmãos, este conservo que não perdoou a dívida, que não perdoou os 100 dinheiros, era o servo que o teu senhor tinha perdoado os 10.000 talentos. Agora que eu entendi aqui, Então, o seu senhor perdoou a dívida dele de 10.000 talentos, mas ele não perdoou a dívida do seu conservo de 100 dinheiros. E quando o seu senhor, que o perdoou a dívida de 10.000 dinheiros, de 10.000 talentos, ele foi até o seu servo e disse: Agora vou te colocar na prisão. Vou te colocar, diante dos atormentadores, porque não perdoou o teu conservo, sendo que eu perdoei a tua dívida muito alta, você não perdoou o seu conservo de 100 dinheiros. Agora ficará na prisão, sob tormento, até pagar a dívida, tudo o que deves. Cuidado, né, irmãos, senhoras e senhores, quando nós recebemos quando nós recebemos algo de alguém, quando nós é perdoado uma dívida, algo importante,
Se puder fazer isso por alguém, faça. Não seja aquela pessoa que só recebe, mas também que se doe quando for necessário. Amém? Indignado seu senhor, entregou aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. O Senhor sempre quer que nós perdoamos, mesmo aquele que nos ofende. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. Amém, irmãos? Esta foi a palavra. Deus seja sempre louvado. Sim, irmãos, hoje confesso que as palavras, elas foram bem fortes. Desde a hora que eu comecei os cultos ao vivo, né? Às 9 da manhã, depois às 15, às 17 horas. Os shorts revelação que o Espírito Santo me trouxe. E agora, Gênesis 22 e terminei com Mateus 18. Todas as palavras fortes e de um grande ensinamento, de uma grande edificação. Veja toda a programação do culto do canal da Irmã Tânia hoje. Ó, vai aprender muito, louvado seja Deus. Teve palavra às 9 da manhã, às 17 da tarde, ao vivo, o culto está gravado. Teve shorts de revelação e agora, na luz da palavra, Mateus 18 e Gênesis 22. Completo, irmãos, louvado seja Deus. Estamos muito... Quem acompanham toda a programação está muito, muito, louvado seja Deus, muito abastecido, muito, abastecido da palavra de Deus, muito cheio da palavra de Deus. Teve muitos ensinamentos hoje, tenho que confessar. Agora a irmã Tânia vai dormir, amém? Mas amanhã, dia 15, né? 15 de agosto de 2025, em nome de Jesus, a irmã Tânia entra ao vivo às 9 horas da manhã. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, vamos fazer uma oração, senhoras e senhores, e eu agradeço por todos os irmãos, para todos os senhoras e senhores, estar com a irmã Tânia até agora, louvado seja Deus. Não sei que hora que você vai ver esse short, que hora que você vai ver esse cultinho, louvado seja Deus, mas que venha numa hora que seja bênção para ti, que seja necessário, amém? Porque esta é a ideia da plataforma do YouTube, onde o Senhor me implantou. A ideia é, louvado seja Deus, de guardar, de aproveitar toda a boa palavra de Deus, amém? Fechamos os nossos olhos, levamos os nossos pensamentos à sala do trono, em comunhão, em concordância, e oremos em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos perdão dos nossos erros, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, pela luz dessa palavra, Senhor, que falou aos nossos corações de forma profunda, Pai, que está em Mateus 18, que temos que perdoar uns aos outros, que temos, Senhor, que perdoar dívidas, que temos, Senhor, fazer, Senhor, os seus mandamentos, como está escrito em Mateus 18, Senhor. Continua nos ensinando, Pai, continua nos ajudando, continua, Senhor, fazendo, Mestre, que nós venhamos ser pessoas melhores, Pai. Sim, Senhor, é o que eu te peço, e já te agradeço na autoridade que há no nome de Jesus. Tudo te peço, tudo te agradeço. Obrigada por essa força, obrigada por essa palavra, obrigada pela essa graça e misericórdia. Senhor, agora, Pai, quem ver este cultinho à noite, nos dá uma noite de paz, Senhor, uma noite de tranquilidade, porque o Senhor levantou, o Senhor nos levantou, o Senhor nos faz dormir, e acordamos, Senhor, porque o Senhor nos ajudou. Tudo te peço, tudo te agradeço, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, irmãos? Amém, senhoras e senhores? A irmã Tânia está bem cansada, mas agora a irmã Tânia vai descansar. Descansem também quem assistiu esse short curto, né? Assim, bem tarde da noite. Vamos dormir, porque o sol da justiça já nos aguarda pela manhã. Amém? Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus. Deus os abençoe a todos em nome de Jesus.
Deus seja sempre louvado. Até amanhã, às 9 da manhã, com culto ao vivo. Palavra, oração, louvor, revelação, profecia, tudo que o Senhor entregar para a irmã Tânia, o Senhor entregará ao povo de Deus e a todos que derem crédito à palavra de Deus, que querem o favor de Deus. Amém? Deus abençoe, a paz de Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus.